O tabuleiro está preparado para a grande fuga em Andor. Os eventos desse episódio começam a acelerar para o fim da temporada e eu quero comentar agora com vocês aqui, com spoilers, no Diário Rebelde. Todos os Wings reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e no vídeo de hoje vamos para mais uma análise de episódio de Andor. Se você tá chegando agora no canal, então inscreva-se e ative o sininho Jedi para receber sempre conteúdos de Star Wars por aqui. Eu acho que eu vou parar de pontuar a lindeza do texto, do diálogo, de tudo que tá sendo construído nessa série, com a maturidade dessa história, de uma forma que a gente viu em Star Wars em poucas ocasiões, em poucas oportunidades, e acho que eu já tô ficando muito repetitivo nesse sentido. Então eu já vou pular mais para as impressões gerais do episódio e também para os easter eggs e os comentários de cena a cena. Eu queria dizer que esse episódio, mais uma vez, deixa a gente pregado na cadeira, na cama, depende de onde você está assistindo, em que horário você está assistindo também, porque ele está preparando o terreno para mais um fim de arco. Com Cassian aprisionado, a gente sente a angústia de estar em um local fechado, com pessoas e a possibilidade de você ser morto a qualquer momento, com o Império deixando todo mundo sem esperança, seja Cassian, seja o pobre do Olaf, seja nossa querida Mon Mothma, seja todo mundo em volta aí na série Andor, todo mundo tá sem esperança, mas existe aquela pequena fagulha, não só de escapar, mas de derrotar o Império, por mais que ele utilize das armas mais cruéis possíveis. Em termos de gosto, eu acho que esse episódio tá equilibrado com o episódio anterior, acredito que eu tenha gostado da mesma medida. Novamente, a série trazendo e construindo os acontecimentos para ter um grande boom no final de cada arco. Eu achei que foi uma estrutura que eles estabeleceram que ficou muito bem clara e ficou muito legal. Tem gente que não tá gostando, mas eu particularmente estou adorando a maturidade dessa série de se propor a conduzir temas muito difíceis, temas muito pesados, com diálogos que são um pouco mais complexos sim pro resto de Star Wars que a gente tenha visto, mas ao mesmo tempo tem uma simplicidade que a gente consegue pegar as nuances do que querem dizer, do que o nosso querido Tony Gilroy quis dizer ali como showrunner da série, e agora do que vai se construir para que o Cassian se sinta motivado a participar da rebelião como alguém que se sacrifica por ela. Então vamos lá, episódio 9, Andor, ninguém tá escutando. A gente começa o episódio com o interrogatório de Bix e uma cena que já deixa bem claro pra todo mundo a maldade de Dedra. A gente veio comentando anteriormente sobre como ela podia estar sendo preterida dentro do Império Galáctico, sobre como ela poderia estar sendo deixada de escanteio e precisando se provar lá dentro, mas nada disso isenta o fato dela ser uma grande cretina, o fato dela ser uma pessoa maldosa, alguém que segue até os últimos recursos de maldade, de tortura, para poder conquistar aquilo que ela quer. Algo que tem muito me chamado a atenção em Andor é a forma Game of Thrones de conduzir política, a intriga, toda a sedição. Então, eu sinto que nesse momento ali do Bureau de Segurança Imperial, é mais ou menos essa vibe que a gente tem. E com Dedra não seria diferente. A maldade tá ali. Ela é uma imperial. A maioria dos imperiais é assim, evil, sangue nos olhos e a fim de causar sangue também em populações inteiras da galáxia para poderem mostrar que a ordem do Império é a que mais importa. Então, quem não estava certo se a Dedra era maldosa, se ela tinha maldade no coração, se ela era do lado sombrio da força, agora tem certeza, ela é sim evil. A Bix pontua também que o Bureau de Segurança Imperial é o pior dos piores. Isso já mostra como o Bureau é visto pelo resto da galáxia, como o fato deles serem tão cruéis, deles serem tão sinistros na forma deles conduzirem seus interrogatórios e de conseguirem o que querem em nome do Imperador Palpatine, criou uma fama para que eles fossem ser considerados os piores da galáxia, o pior departamento que o Império já criou, a galera mais casca-grossa mesmo, e que bom que vai ser a galera também que a Aliança Rebelde vai desmontar de uma forma bem agressiva. Como a gente viu, eu cheguei a comentar levemente sobre isso no vídeo sobre o Bureau de Segurança Imperial, que você confere aqui em cima no card. O Dr. Ghost, olha só, mais um imperial com uma grande cara de nazista, várias referências ali aos métodos terríveis de tortura dos nazistas, mostrando como o Império Galáctico se alinha a esse governo maléfico do nosso mundo, e ele falando ali, contando na maior naturalidade sobre uma história de genocídio da lua de Dizon Frey, sabe? Falando como se fosse uma historinha qualquer, como se fosse um papo de bar, ele contando ali o genocídio de uma população alienígena inteira e falando sobre o assassinato de crianças. Eu sei que eu disse que eu não ia falar
falar tanto dos diálogos desse episódio porque eu tô me tornando repetitivo, mas olha só as camadas desse papo dele, sabe? Ele falando isso rindo, sorrindo como se dissesse, tipo, não foi nada, mas aconteceu isso. Aí teve as crianças ali que fizeram um sonzinho que a gente achou muito interessante e tal. Olha só que coisa horrível, olha que crueldade, que maldade. É de se indignar, é de ficar realmente... Assim, o Império Galáctico faz a gente se indignar de várias formas, né? Mas por ser um império em uma galáxia, digamos assim, de fantasia, fantástica, né? A gente acaba não se indignando o suficiente como tem que se indignar. Mas tudo isso foi construído pra vocês entenderem que sim, o Império Galáctico é evil, galera. É o Palpatine. Se você assistiu Star Wars e não achava o Império do Mal, assim, mais na cara do que isso, impossível. E aí ele foi lá e botou a Bix pra ouvir Galinha Pintadinha, né? A galinha pintadinha e o galo carijó. Brincadeiras à parte, com essa coisa horrível aí, eu quero trazer pra vocês uma referência de transição de cena, que foi quando a Bix começa a gritar, e aí a gente tem aquela transição pro Imperial andando no corredor, que é uma referência clara a quando a Princesa Leia foi torturada em Uma Nova Esperança, e aí temos essa mesma transição de cena. Roda aí, editor, a comparação. Por sinal, quando a Dedra menciona o novo método de tortura do Dr. Ghost, eu achei que ele fosse puxar a bolinha torturadora que a gente vê lá em Uma Nova Esperança, que estava sendo usada experimentalmente nesse período, mas não, ele puxa um método aí diferente. Muito interessante a gente descobrir que Vel é prima de Mon Mothma, tem uma relação familiar aí, e a Vel, ela pontua pra Mon como ela tá aprisionada, algo que a gente falou na última review de episódio, confira aqui em cima no card se você não assistiu, e aí a Mon tá realmente presa numa caixinha ali de burocracia, achando que ela pode fazer alguma coisa pelo Senado e também pode fazer alguma coisa ali nas intocas, dentro do círculo social dela, quando na verdade a Vel tá lá na rua, a Vel tá lutando, a Vel tá botando a cara a tapa e tá se sacrificando pelo bem da galáxia, pra poder proteger os cidadãos da galáxia de Palpatine. Dá pra ver que mesmo o Senado Galáctico sendo dissolvido anos depois, anteriormente a gente tem vários senadores que ignoram Mon Mothma, que não querem fazer parte dessa fala dela e começam a dizer que ela é mentirosa, desligaram os seus pods para indicar que não estavam ouvindo o que ela estava falando, mostrando ali como o Império Galáctico se entranhou ainda mais no Senado Galáctico, uma herança da corrupção da República Galáctica, do final ali da República Galáctica, e aí o Império se aproveitando disso também, corrompendo vários senadores que acreditam cegamente na ordem de Palpatine e em como o Império Galáctico performa na galáxia, talvez até ignorando ou achando muito conveniente os desmandos e crueldades do Império. Já sobre o Cyril Karn, o nosso fascistinha de estimação, ele ali se provando que continua sendo um grande cretino também, stalkeando a Dedra Meero, encostando nela, assediando ela assim, na cara dura, e ela podia ter prendido ele, mas eu acho que ela não é questão de tipo, de clima, não pintou um clima ali não, tá? Eu acho que ela talvez ainda ache que ele pode ser um recurso a ser utilizado, mas tá segurando porque ele é um panaca, né? Ele falhou miseravelmente na missão dele, então ela tá esticando essa corda aí, mas ela podia ter prendido ali ele realmente, eu não acharia nem um pouco ruim, devia mesmo, apesar de ser a Dedra que a gente tá falando, né? Mas de todo modo, ele tá tentando chegar ali no Império, trabalhar pro Bureau de Segurança Imperial, e pra continuidade do personagem, eu imagino que é isso que vai acontecer, a menos que a Dedra definitivamente prenda ele, torture ele, mate ele, e aí a gente vê o que acontece com quem apoia o Império Galáctico, mas também atravessa o seu caminho. Ainda falando sobre o núcleo do Bureau de Segurança Imperial, a gente tem mais uma conversa ali dos agentes, e é mencionado o ponto de encontro do Anton Kreegyr, que é o outro contato do nosso querido Luthen Rael, que não apareceu nesse episódio, assim como Sol Guerreira também não apareceu, e Anton faz, pelo visto, seus pontos de encontro em Kafrene. Kafrene foi mencionado nesse episódio e aparece em Rogue One. Kafrene, ou os Anéis de Kafrene, são o ponto de encontro onde Cassian faz o seu contato ali com o soldado, né, do Sol Guerreira, que revela sobre a localização do piloto imperial que desertou com a mensagem de Galen Erso para a rebelião, para Sol. Então, para os desavisados, mais uma referência clara a Rogue One, mostrando para onde estamos chegando. Agora vamos para o núcleo da prisão, com Cassian estabelecendo o plano para poder fazer a rebelião e o seu Prison Break.
Ali na rotina de todo o mecanismo que eles estavam construindo, dos seus turnos, né, dia após dia de trabalho árduo, com a possibilidade de fritarem se não conseguirem cumprir a meta, Cassian se importa com Olaf. É claro isso. Dá pra ver que mesmo, ok, ele tem as suas vontades ali, né, o seu meio de querer escapar, o Olaf tá ali junto com ele, mas ele se importa com o idoso, né? Talvez seja até uma forma de mostrar a empatia dele nesse sentido, relacionada com a sua própria mãe. A sua mãe é idosa, né? A Marva Andor, idosa, doente, e Cassian se importa com ela. E o Olaf lá, idoso, doente, sofrendo, e é um pouco da empatia do Cassian, né? É empatia essa que muito provavelmente vai se desenvolver no pensamento dele de se sacrificar em nome da rebelião, vendo o que tá acontecendo com todo mundo à sua volta. Andy Serkis está ali também querendo sair, iludido que vai sair, e no final do episódio a gente descobre que não é bem assim, que quem tem a sua pena concluída volta para trabalhar ainda mais. E o personagem do Andy Serkis, né, Kinoloy, é muito legal isso, porque tava claro que ele só tava afim dos interesses dele, ok, tenho que fazer meu trabalho aqui, cala a boca aí que eu vou sair logo, não quero que você mate todo mundo aqui, e agora ele vai se juntar ao plano de Cassian, que está sendo estabelecido com outras mesas também, para poder fazer uma rebelião lá na prisão e sair todo mundo. Quer dizer, não sei, acho que não vai ser todo mundo, uma galera vai morrer. Mas eles estão construindo esse plano, Cassian aos poucos ali cortando os fios e fazendo a sua rota de fuga. Sem mencionar também que a galera ali, os soldados imperiais, vocês vão se ferrar usando os seus Nike Air Jordan ali, vocês vão acabar tomando choquinho. Tô doido pra ver esses imperiais dessa prisão tomando choque. Vamos agora aguardar o próximo episódio. Que mais? Se você gostou desse episódio de Andor, comente aqui embaixo. Se faltou alguma referência, comente aqui também, sabe como é, 4 horas da manhã, tô acordado e aí alguma coisa pode ter passado, mas eu gosto de bater esse papo com vocês, da gente conversar sobre esse episódio, então comente aqui embaixo, deixe seu like e que a força esteja sempre com você. Até a próxima!